Olá pessoal, esse vídeo é para falar sobre rodapé. A ferramenta de rodapé do Revit serve para rodapé, roda meio e roda teto. Então nós vamos trabalhar aqui um rodapé de madeira e uma tabica de gesso. Vamos para o banheirinho lá de baixo. Dando uma olhada na foto da casa, a gente tem um rodapé muito simplesinho. Eu vou supor que tem 3 centímetros de altura e uns 2 de espessura aqui, tá? Ele vai correr em todas as paredes, à exceção da parede de pedra. Tá bom? E estava reparando aqui também que a parede de pedra passa batido aqui, então a gente vai fazer um acertinho nessa parede também. Bom, no nosso arquivo aqui, se nós estivermos em uma planta ou planta de forro, tanto faz. Então, vamos olhar aqui numa planta. A ferramenta de rodapé fica localizada embaixo da ferramenta de parede. Tem um triângulo, como eu já expliquei para vocês, quando tem um triângulo é porque tem botões adicionais. E se você clicar nele, tem Wall Sweep, para criar um sólido que se sobrepõe à parede, um rodapé, roda meio, roda teto, tanto faz. E um Wall Review, que são as mesmas versões, só que causando débito na parede ao invés de agregando um sólido. Então é como se você fizesse um rebaixo de rodapé, um rebaixo de roda meio, um rebaixo de roda teto. Tá bom? Você poderia fazer uma parede de alucobond também com essa ferramenta, criando uma espessurinha que seria a chapa de alumínio e com esse wall review fazendo os rebaixos da dobra do alucobond. Também é possível fazer, tá bom? Então consegue fazer elementos verticais também ou horizontais. Você até consegue fazer um wall sweep, wall review vinculado à parede, nas características da parede. Mas eu acho assim, tem que ser uma obra muito específica para você usar isso. Mas vou mostrar mesmo assim. Na propriedade de cada uma das paredes, tanto faz a parede que você colocar, no campo da composição estrutural dessa parede, vocês têm um trecho aqui de cima, aqui embaixo, que fala sobre sweep e review. Então você consegue agregar sweep e review se for algo que acontece em absolutamente todas as paredes daquele tipo. Aí fica interessante. Exemplos práticos disso, dá para pensar em alguma coisa que, por exemplo, um rufo que acompanha a parede de divisória de um terreno. Então você poderia criar um sweep que tenha o formato do rufo que você precisa, o rufo metálico, e ele aconteceria em toda aquela parede daquele tipo. Esse seria um exemplo que eu acho que seria interessante de se trabalhar com isso. Fora isso, vale a pena vocês fazerem o sweep em separado mesmo. Aqui nós vamos colocar o sweep na sala, o rodapé na sala, no escritório e no quarto. E na forma de uma tabica no andar de baixo. Bom, se nós formos tentar acessar a ferramenta, vocês vão ver que ela está bloqueada do ponto de vista da planta. A ferramenta de sweep ela é muito mais confortável de você colocar por 3D. Então eu vou tentar explicar do jeito que realmente eu uso, tá? Através de um 3D. Feito isso, quando você for procurar a ferramenta de sweep, agora sim ela está acessível. A ferramenta de sweep tem alguns feitos aqui. Eu vou clicar em Edit Type e vou duplicar e vou chamar de rodapé 2 por 3 centímetros. Você pode carregar um profile, ou seja, aqui nessa família entra aquele raciocínio de família em cascata. Posso ter uma família de profile já com o formato que eu desejo e aqui simplesmente carregar do que ter que necessariamente desenhar, tá bom? Então vamos fazer isso, vamos usar uma família de profile para a gente carregar aqui.
Eu vou mostrar para vocês usando o profile default que vem com o programa, só para vocês verem o funcionamento. Então eu clico em OK. Feito isso, eu posso fazer um rodapé, um elemento que se agrega, no horizontal ou na vertical. Se for na vertical, quando eu aproximar, ele vai entender que eu quero posicionar, ele precisa sempre de uma parede para hospedar esse objeto. Se for horizontal, mesma coisa. E ele tem esse restart wall sweep para fazer viradas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu instalo, ele em princípio sumiu, mas ele está esperando eu indicar uma próxima parede. Indico a segunda parede, a partir da segunda ele hospeda de fato o objeto. Tá? Aí eu posso girar o modelo, indicar a próxima parede e girar mais o modelo e indicar finalmente a última parede. Feito isso, eu posso clicar na ferramenta de restartar e aí ele acaba a instalação e já se coloca à disposição para colocar outros. Ou a ferramenta, clicando numa área vazia, vai ter um efeito parecido, tá bom? Feito isso, quando eu seleciono o meu sweep, eu queria que vocês percebessem nos grips de comando, nos pontos em que você controla o sweep. Você pode clicar e reposicioná-lo, tá? Claro que eu posso olhar isso através de uma elevação e fazer isso de maneira precisa, tá? Então, por exemplo, se eu olhar uma elevação nesse ponto de vista, eu consigo controlar o posicionamento desse sweep. Ou consigo colocar uma linha e depois usar essa linha como referência. Então eu consigo fazer isso de maneira precisa, tá bom? Vou voltar em 3D, assim como regular a altura dele, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar em 0 e ele já chegaria encostadinho do chão aqui, nessa informação, por exemplo. Em 3D, quando eu seleciono, eu posso arrastar, clica, não solta e arrasta esse grip de comando e larga ele quando ele identificar o próximo sweep. Com isso, ele faz um encontro preciso aqui do nosso sweep. Tá? Mesma coisa aqui. Posso puxar esse grip de comando e fazer ele interromper. E eu sugiro que vocês coloquem por ambiente. Eu acho que fica. Ele entende um único objeto, mas que dá a volta na sala. Feito isso, eu posso instalar um novo, adicionar ou remover paredes, tá? E eu já falo desse próximo botão. Para indicar uma parede que já tem um sweep, eu necessariamente preciso iniciar um novo. Eu não posso usar o adicionar remover, senão ele vai ficar desistindo da parede e colocando na parede novamente, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai sumir esse que ele acabou de pôr. E aí você vai ficar brigando com ele e não vai conseguir instalar. Então, eu recomendo começar um novo. Criar similar. Nem precisa indicar na mesma altura, porque depois a gente vai regular essa altura, tá? Vale a pena indicar essa parede aqui também. Ele já é esperto, ele toma cuidado com portas, com esses elementos. Continuo girando, lembrando sempre apertando o Shift, apertando o Orbit do mouse. Apertando a rodinha do mouse para fazer o Orbit. E pronto. Instalei em todos os lados. Vou puxar a perninha aqui e vou largar quando ele encontrar
o outro sweep. Como ele está muito grandalhão, eu vou arrumar primeiro a seção dele, antes de ficar fazendo essas uniões. Eu acho que vai dar um resultado melhor. Então, feito isso, vamos criar a seção 2x3. Eu vou clicar em File, posicionar meu mouse sobre New, levar meu mouse sobre Family e clicar. Vou procurar uma família chamada Metric Profile. Aqui, são todas essas aqui, né? Daqui até aqui. E vou procurar uma que se chama Hosted. Não precisaria ser essa, qualquer uma serve. Mas essa vai ser interessante porque ele já vai me dar uma dica de hospedagem de objeto. Está abrindo o arquivo. Ele já coloca o plano de referência com um outro plano de referência, marcando o ponto de inserção e indicando quais são os quadrantes do hospedeiro. Então eu sei que eu tenho que desenhar daqui para cá. Tá bom? Então, vou desenhar um retângulo. E vou colocar, selecionar a linha vertical, acessar a informação da cota e dizer que são 2 centímetros. Vou fazer a mesma coisa com a linha vertical e dizer que são 3 centímetros. Feito isso, vou clicar em File, posicionar em Save e salvar esse arquivo. Vou chamar de Prof, de Profile. Não precisa ser esse o nome, põe o nome que vocês quiserem. Rodapé 2 por 3 centímetros. Vou clicar em salvar. E agora, depois de salvar, eu carrego. Senão vai ficar muito difícil identificar qual que é a família correta daqui a um tempo. Se for ter sempre Family 1, Family 2, Family 3, melhor ter um nome amigável. Vou carregar. Carregou. Acesso agora, seleciono o meu rodapé. Clico em editar o tipo. E no campo de Profile, vou indicar o profile correto. Que é o rodapé 2x3, esse que a gente acabou de fazer. Posso pôr o material. Vou duplicar esse material para pôr um nome mais amigável. Rodapé de IP, por exemplo. Lembrando sempre que o gráfico é importante. Eu estabeleço hatches nele. Eu vou deixar pretinho. Tá? Pretinho não, né? Vou deixar uma cor dessa, depois eu mudo se for o caso. E no campo de identificação eu sempre posso deixar uma informação melhor para quantificação. Então, rodapé de IP 2 por 3 centímetros. A subcategoria é algo que a gente vai configurar depois, tá? A gente pode criar uma nova ou escolher uma que existe. Vou deixar selecionado R1. Depois eu mostro para vocês o que isso significa. Clicar em OK, pronto, ele arrumou. Então agora ficou um rodapézinho bem mais amigável aqui. Vou selecionar e vou puxar até ele encontrar com o outro. Feito isso, para arrumar essas imperfeições, eu posso usar a ferramenta de alinhar. Vou em Modify, alinhar, seleciono, clicando uma vez o Tab numa posição de dúvida. Eu quero que esse pedaço da guarnição seja de referência para o fim dessa peça. E ele recolhe ela, tá lá. Vou fazer de novo, vou fazer várias vezes, então não se preocupe. Reinicia o alinhamento, sempre reinicie, tá? Pronto.
Agora aqui de novo, ó. Aqui vai dar para ver bem claramente. Vou iniciar de novo alinhamento, primeiro a referência, depois quem vai. De novo, ó. Reinicia a ferramenta, clica de novo. Porque tem múltiplos alinhamentos. Eu poderia até desligar isso, talvez seja mais fácil. Essa referência e essa. Assim fica melhor. Eu vou desligar porque eu não preciso ficar reiniciando a ferramenta toda vez. Aperto o Shift, aperto a bolinha do mouse e faço girar. Limite da guarnição, rodapé. Limite da guarnição, rodapé. Limite da guarnição, rodapé. Ó, mesmo esse encontro bem chatinho já está feito. Ó. Limite da guarnição, rodapé. Opa. Deixa eu ver se esse aqui tem que fazer algum ajuste. Tá. Ah, um ajuste legal de fazer é o seguinte. Eu preciso que esse rodapé vire e encontre com o outro. Como que eu faço isso? Bom, quando você tem um rodapé selecionado, libera aqui nesse conjunto de botões um botão chamado Modify Returns, que serve exatamente para isso. Então, o grip de comando e a linha de hospedagem tem seguido a parede no seu comprimento. Se eu precisar mudar e seguir na sua espessura, eu clico, ó, o desenho é bem elucidativo. Clico no botão, indico a superfície que ele precisa mudar e agora o grip de comando desse rodapé segue na espessura da parede. Lembrando que eu não preciso chegar só até o limite da parede, eu posso extrapolar isso. Eu já faço ele chegar até o outro lado. A única coisa é que eu tenho que selecionar o par dele, né, o objeto que vai ter que conversar, e pedir para ele rodar o retorno também aqui. Agora, quando eu selecionar os dois e mudar aqui para 0, a 0 do chão do piso acabado e a 0 do chão do piso acabado, os dois vão chegar até aqui e fazer a sua união. Não dá para ficar melhor do que isso, tá? Sempre vai ficar essa linhazinha aqui. Isso é uma coisa que eu nunca consegui tirar. Mas tudo bem, também não é nada. Se tiver hatch, você também controla o hatch, ok? É bem tranquilo. Pronto. Tem um ângulo mais favorável. Selecionei o objeto, modifico o retorno. Seleciono o outro, modifico o retorno. Puxo o objeto até encontrar com o outro. Se está difícil dele identificar o controle dele, mudem o ponto de vista, vai ficar mais fácil. Ah, agora que eu lembrei, não tem nessa parede de pedra o rodapé, né? Então, a gente pode excluir essa parede daquele rodapé. E esse outro, a mesma coisa também, né? Seleciona esse objeto, exclui dessa parede. Não tem. A coisa começa nesse cantinho aqui mesmo. Vamos olhar de novo a foto para vocês verem, mas se não me engano não tem não. Não tem. Ah, e aqui a parede desce, né? Vamos corrigir isso que eu percebi que no modelo está errado. Como que a gente faz isso? Eu daria a seguinte dica. Primeiro, a laje eu vou editar para recuar para um pouco mais para dentro. Essa laje, porque o revestimento de pedra passa por cima aqui. Então eu vou editar essa laje. Vou olhar no ponto de vista de uma planta. E vou especificar uma certa quantidade, vou jogar aqui para dentro da parede. Aqui,
Eu vou colocar uns 3 centímetros. Com isso, fecha a geometria. E eu vou pedir um corte olhando isso daqui de frente. Nesse caso, a parede precisa descer até aqui e soldar com essa, mas apenas nesse trecho. Então não vale a pena descer a parede, porque ela vai descer num pedaço que não me interessa. Como que eu poderia fazer isso então? Poderia fazer isso editando essa parede, perdendo um pouco da inteligência dela. Editando o profile dela. Existe um botão para isso. Eu só recomendo que vocês façam isso com uma certa cautela, porque quebrar a inteligência da parede perde a versatilidade dela. Então, se amanhã ou depois vocês precisarem deformar demais essa parede, contem que esse recorte precisa ser desfeito ou você vai ter que lidar com ele de algum jeito, tá bom? Então, eu vou editar aqui o profile e vou dizer que ele precisa vir até esse trecho aqui, ó. Vou quebrar essa linha em duas e vou fazer o trim entre esses retalhos. Depois vou jogar fora essa parede, esse trecho. Pronto. Feito isso, eu posso dar um join entre essa parede e essa outra. Tá? Aí agora para arrumar a partida desse hatch, isso a gente tem que pensar com calma como que poderia, mas tudo bem. É um hatch todo torto, né? Vamos só olhar como é que ficou o corte desse trecho. Olhar em Hidden Lines. Ele desceu a parede inteira, né? Então a gente tem que juntar a geometria, selecionando esse objeto e a laje, e depois selecionando esse objeto e a viga. Então, agora, ok. Pronto, tá melhor assim. Agora vamos colocar o rodapé no outro ambiente. Vou criar um similar. Eu geralmente coloco numa altura qualquer. O detalhe que a gente tem que levar em consideração aqui é que, às vezes, você quer ter um grau maior de controle sobre a peça e colocar na altura da porta vai fazer com que ela seccione essa peça. Às vezes você não deseja isso. Se for esse o caso, é melhor você instalar aqui em cima, modifica o posicionamento dela e depois desce. Nesse meu caso, tá tudo bem, eu posso lidar com o batente aqui. Então, vou simplesmente instalar o rodapé ao longo das paredes do meu interesse, que fecham a geometria do quarto. E vou clicar fora e começar agora a arrumar. Eu vou deixar um ângulo um pouco melhor. Clico nesse grip de comando e levo até lá. Giro de novo. Clico nesse grip de comando, não solto e trago até ele juntar. E faço a mesma coisa aqui. Clico nesse grip de comando e trago até ele juntar. Esse finalzinho eu tenho que fazer com a ferramenta de alinhar. Uso a ferramenta de alinhar, limite da guarnição, final da guarnição. Como eu já desliguei o múltiplo alinhamento, agora sim eu consigo usar limite da guarnição. Pronto, guarnição. Feito isso, está todo mundo aparado. Eu zero essa informação para deixar ele encostadinho no chão. Tá? Acho bem mais confortável trabalhar desse jeito. Então já fizemos a sala, fizemos o corredor. Vamos olhar aqui se está parecido com... por isso que não tem a peça tão rasante. Ela fica lisa e os ressaltos só acontecem a partir de uma certa altura.
Aliás, eu acho que isso aqui tem um errinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? É, são duas fiadas livres, ó. E os ressaltos acho que não acontecem na última fiada. Vamos conferir se é isso. Novamente, isso é exagero da minha parte, tá? É, duas fiadas sem e uma fiada sem também. Uma fiada sem e duas sem. Ah, depois a gente apaga essa de baixo aqui, ó. Demora um pouco para processar, eu apago. Não vou ficar roubando tempo de aula com isso, tá bom? Eu apago depois e vai estar corrigido no próximo vídeo. Feito isso, vamos fazer a tabica então, né? Então, vou clicar nessa ferramenta para fechar as vistas inativas. Então, só sobraram duas abertas. Aqui contém o projeto e aqui contém o rodapé. Esse rodapé, eu vou aproveitar que está aqui e já vou salvar na mesma pasta com o nome de tabica. Tabica de forro. Vou empurrar esse texto um pouco mais para o lado para não ficar me incomodando. Eu ver essa tabica direito. E vou aproveitar uma imagem. Eu tirei uma imagem de qual que vai ser a geometria que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa peça aqui, ó. A seção dela. Tá? Essa aqui. Então, a gente vai ter 48 centímetros por 43. E acabei de ver que a distância é 2,1. Então, depois a gente vai corrigir o offset que a gente deu no forro foi de 3 centímetros. A gente vai corrigir isso lá. Mas, por enquanto, 4,8 por 4,3. Tá bom. Então, aqui. 4,3 cm de centímetro. E se eu quero que ele venha para baixo, não, eu vou jogar para cima mesmo. 4,8 centímetros. Aí nós temos 2,1 e 2,1. Vou copiar 2,1 centímetro daqui para cá e vou copiar 2,1 centímetro daqui para cá. Então, a espessurinha de 1 milímetro, meio milímetro, então, porque aqui é duplo, né? Aqui é duplo. Então, aí temos 14, 1,4 centímetros. Vamos dar um trim. Vamos dar um trim. Vamos dar um trim. Aí temos 2,8 2,8 centímetros. E aí, meio centímetro offset de 0,5 centímetros. Opa, 0,5 milímetros. Então, vamos salvar e vamos carregar. Ah, talvez tenha ficado muito fino. Talvez tenha ficado muito fino. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Então aqui eu vou fazer tudo com milímetros só, tá?
Aceitou. Então era isso. Então tinha um limite de tamanho de objeto ali. Eu vou duplicar essa vista 3D. Ela já tem um. Ela já está. Ela estava com o objeto escondido. Eu vou ligar o Section Box. Para ver o Section Box, eu preciso ativar a Crop. Pronto. E agora com isso, eu consigo. Ah, Crop aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se eu desligar essa Crop. Já vejo o Section Box, tudo bem, então não vou precisar disso. Vou descer, deixa eu só deixar um pouco mais próximo do meu objeto. Esse aquário, tudo que ficar para fora do aquário vai ser escondido. Posso até resetar o óculos, porque às vezes para fazer rodapé é muito melhor usar a Section Box. Também vai essa dica. Aqui, assim eu consigo enxergar esse trechinho de parede que me interessa. Se estiver incomodando muito o Section Box, vocês podem escondê-lo também, ele continua funcionando. Só que para modificá-lo, você tem que entrar aqui na lâmpada agora. Tá? Então, vamos fazer um sweep. Só que a gente vai criar um novo tipo, porque a gente não quer estragar o que a gente acabou de fazer. Da pica de fogo. Feito isso, a gente vai indicar o profile que mais nos interessa, da bica de fogo. O material. Vou deixar um hatch preto nele, um corte. E eu vou deixar uma subcategoria diferente da de cima. Depois eu renomeio isso aqui, tá bom? Feito isso, eu vou instalar a tabica. Instalar a tabica. Instalar a tabica. Instalar a tabica. Feito isso, posso clicar na ferramenta ou clicar numa área vazia e ele vai encerrar. Vou trazer o grip de comando até ele identificar, porque ele vai fazer a união certinha aqui. Talvez a tabica não tenha nesse pedaço da parede, mas tudo bem, vai, eu vou deixar assim mesmo. Chega de exagero, né? E vou trazer esse grip de comando para cá de novo. Isso. E agora vamos olhar numa planta. Não, vamos olhar num corte para olhar a altura correta de instalação da tabica. É aqui a altura correta de instalação. Tá? E vamos só corrigir o 2.1. Então a gente volta aqui para a planta. Pode ser a planta de fogo, se vocês se sentirem mais confortáveis. Eu teria que criar uma planta para olhar esse objeto. Então eu vou fazer o seguinte. Vou clicar duas vezes aqui. Selecionar esse objeto e editar o boundary. Tanto faz a vista que abre. Vou selecionar essa geometria e apagar. E dizer que o retângulo ele tem que ser menor que 2,1 centímetros. Se não me engano, era essa a medida da tabica. Selecionei o limite do ambiente. Pronto. Vou olhar pelo corte e vejo que agora ele ficou, 2.2, né? 2.2, eu errei aqui. Menos 2.2. Aí agora sim. Fora isso, vamos dar uma olhada em como esse objeto é mostrado.
Eu vou clicar em VV. E como ele é um elemento derivado, é uma subcategoria de parede, o próprio nome já disse lá na propriedade, né? Vocês se lembram? Quando a gente selecionou esse objeto, subcategoria de parede. Então, aqui é a categoria, subcategoria é um degrau para baixo. Olha o R1 e o R3 aqui. Ó. Então, você consegue sofisticar essa representação por aqui. Se você quiser controlar apenas nessa vista, é esses botões que você vai usar. Para vista e para corte. Se você quiser configurar ele no geral, você tem que acessar o Object Styles. Aqui é o objeto como regra geral. Aqui é regra específica desse corte aqui. Então eu vou descer a barra de rolagem até o wall, clicar em subcategoria. R1 ele está para mostrar como cinza em vista, o que é muito legal. Eu prefiro deixar desse jeito, tá? E eu só vou trocar o nome, em vez de R1 que está pouco amigável, vou colocar rodapé. E em vez de R3, vou colocar tabica. Vou deixar os dois com espessura de 1 em cinza. Então, por isso que quando a gente olha, esse objeto está cinza. Está mais levezinho. E se você olhar por cima, olhar em 3D, ele está desenhado em cinzinha também. Aqui também, ó, em cinza. E em corte está tudo certo aqui. Tá? Ah, faltou dar um join entre objeto e esse aqui. Que a gente editou, né? Editou essa parede no trecho lá da escada. Tá bom? Gente, essa foi a aula de rodapé, roda-meio e roda-teto para hospitais o roda-meio, né? Na altura do bate-maca. Tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais.